Boa noite, Aline. Boa noite, colegas da mesa. Sinto-me honrado pelo convite e também um pouco inseguro por estar aqui diante de pessoas que talvez conheçam bem mais do que eu do tema, e vocês também aí olhando criticamente para aquilo que eu virei a falar. Eu montei uma exposição para vocês que vai tratar basicamente de dois autores. Então, com perdão aí da desordem, né, esse é o resumo da minha exposição. Eu vou falar fundamentalmente do Anton Menger e do Stuttgart, dois autores que são socialistas, porém o primeiro deles, o Anton Menger, é um austríaco socialista antimarxista. E o segundo, o Stuttgart, é um autor socialista marxista que fez parte de uma série de reflexões, atos e também de governos ligados à consolidação do governo soviético. Eu começo pelo Menger, que viveu aí basicamente no século XIX, tendo morrido no início do século XX, e cronologicamente teve uma vida muito bem sucedida na Áustria. Em 1872, por questões financeiras, ele aceitou uma cadeira de professor de processo civil, embora já fosse simpatizante de movimentos sociais. Aceitou uma cadeira de processo civil na Universidade de Viena e, ao que dizem, ele era um professor muito dedicado e, durante mais ou menos 10 anos, produziu intensamente sobre o processo civil austríaco. Mas, depois que ele se torna titular da cadeira e adquire uma certa estabilidade na vida, ele começa a escrever cada vez mais sobre o socialismo e o socialismo ligado ao direito, ou o direito socialista. Ele esboça um livro em 1878, então chamado O Estado Socialista, e ele percebe que faltariam para ele fundamentos do socialismo. Ele começa a viajar pela Europa para comprar livros, para tentar estudar o socialismo, para produzir esse livro, que ele vai terminar mais ou menos 30 anos depois. Nesse intervalo, em 1886, ele escreve o que eu posso chamar de um best-seller no século XIX, que foi o Direito ao Produto Integral do Trabalho. Esse livro faz uma leitura crítica do socialismo e ele chama Marx, entre outras coisas, de um mero plagiador que estaria copiando ideias de autores que o antecederam, sobretudo ligados ao socialismo utópico, no que o Marx chamaria depois com o Engels de socialismo utópico. Enfim, esse livro, como o nome dá a entender, é um livro em que ele propõe que o trabalhador tem direito ao produto integral do seu trabalho, entre outras coisas. Eu vou fazer a cronologia e depois eu vou falar um pouquinho sobre o pensamento dele. Então, entre 1889 e 1890, ele escreve um livro que ora é traduzido como Direito Civil e dos Pobres, ora é traduzido como Direito Civil e as Classes Não Possuidoras. E ele vai enfrentar nesse livro questões ligadas à liberdade contratual e à propriedade privada. Em 1891, ele é acometido por uma doença grave, ele acha que iria morrer, e perdoem a expressão, mas ele surta. E aí ele assume o nome de Julius Bergman e passa a escrever sobre matemática avançada. Ele escreve 3 livros sobre cálculo avançado, em que ele dizia que iria revolucionar o sistema de cálculo da matemática no Ocidente. Ele foi ridicularizado, claro, mas também eu não conheço matemática. De repente ele estava aí inaugurando princípios da relatividade ou da incerteza,
E, enfim, tentei procurar esses livros dele, achei, mas sempre esgotado. Deve ser alguma referência que alguém colocou e ninguém nem deve saber que o tal do Júlio é o Anton Menger. Passado o surto, que dizem que durou aí uns bons 10 anos, em que ele achava que o espaço acadêmico dele era matemática, ainda nesse meio ele se tornou deputado, se tornou reitor, e aí, virando o século, acho que ele voltou a si e escreveu 3 livros que fecham a produção intelectual dele: O Estado Socialista, Política Popular, que foi publicado depois da morte dele, se deu em 1906, se eu não me engano, A Nova Moral, e ele, quando morreu, estava trabalhando numa nova teoria do conhecimento ligada aos movimentos sociais. Enfim, muito rapidamente, esse é o panorama da vida dele. O que interessa do Menger aqui nessa exposição? Vocês me chamaram para um evento sobre marxismo, sobre direito, e eu estou falando de um cara que disse que o Marx era um plagiador. É claro que eu não concordo com ele, antes que vocês me recriminem aqui. Mas, fundamentalmente, interessa a visão dele de capitalismo. Para ele, o capitalismo é marcado por alguns institutos jurídicos. O capitalismo é marcado pelo direito privado, de um lado, e pelo Estado, que garante o direito privado de outro, que é o Estado que ele chama de Estado individualista da força. O que marca esse direito privado? A propriedade privada, sobretudo dos meios de produção, a renda sem trabalho, isso incomoda bastante ele. Pessoas que vão adquirir renda sem trabalho seria o que nós chamaríamos de capitalistas ou de investidores, pessoas que possuem ações, enfim, possuem títulos. E, por fim, ele se incomoda muito também nos seus livros com a liberdade contratual, principalmente quando exercida no direito do trabalho. Ora, também não preciso dizer, não sei se em algum momento eu coloco aí na apresentação, que ele parte do pressuposto que a essência para explicar a sociedade capitalista é a luta de classes. Então ele tem que entender a luta de classes, e a partir da luta de classes ele vai propor a reforma da sociedade. Eu insisto, se você acha que isso é marxismo, temos um problema. Porque ele está dizendo que ele é anti-marxista e está falando tudo isso. Se você acha que falar de luta de classes, ou falar que o Estado é um instrumento da burguesia, ou falar que a propriedade privada dos meios de produção é a essência do capitalismo, então você tem que entender o que esse cara quer dizer ao falar que ele não é marxista. Pois bem, o que ele propõe? Fundamentalmente, o socialismo. Ele é socialista. E o que significa o socialismo? A transformação do direito privado no direito social, e a transformação do Estado individualista da força no Estado socialista, no Estado social, ou, ora ele chama, no Estado popular do trabalho. O que mudaria? A propriedade privada seria transformada num novo sistema de propriedade. Para o Menger, haveria 3 tipos de propriedade. A propriedade dos bens de consumo continuaria privada, porque você consome esse bem e ele se esgota. Os bens de uso seriam de posse do indivíduo e propriedade do Estado. E os meios de produção, ou os bens de produção, por sua vez, seriam de propriedade coletiva do Estado. Essa é a primeira proposta dele. Segundo, no lugar da renda sem trabalho, ele propõe um direito universal, que é o direito ao produto integral do trabalho. Ele defende que todo trabalhador deve ter acesso ao produto integral do seu trabalho. E ele defende ainda o direito à existência, que pode se materializar no direito ao trabalho e pode se materializar em formas de auxílio àqueles que não podem trabalhar. Por fim, ele defende o rígido controle estatal nos contratos. Ele chega a afirmar
que é hora de o Estado ser ainda mais centralizado, o Estado já se tornara, monopolizara a força política, era hora de o Estado também monopolizar a força econômica. Enfim, este é o Menger. Ele defende que o direito não se subordina à economia. Por que ele não é marxista? Ele vai dizer que o direito deriva do poder. E a esfera do poder é uma esfera autônoma na sociedade que está ao lado da economia. Na lógica dele, as classes não possuidoras, os pobres, os proletários, chamem do que quiserem, estariam num processo de conquista gradual do poder político. E isso se materializaria na transformação desse poder político em direitos. Ora, nessa perspectiva, se as classes trabalhadoras estão conquistando cada vez mais o poder, como? Pela democracia partidária, pelos partidos políticos, seria questão de tempo para que o Estado se tornasse socialista. Logo, ele é um reformista. Ele acredita que haveria uma transição lenta e gradual do capitalismo para o socialismo. E o Estado socialista é o fim buscado por ele. Durante um tempo, o tempo em que ele vive, haveria um convívio entre o regime socialista e o regime individualista. Claro que ele preconiza que haveria o predomínio do regime socialista. Na visão dele, a revolução é um mal, porque ela salta etapas e ela acelera a transformação, tentando implementar um Estado socialista para uma sociedade em que o poder ainda não está nas mãos dos trabalhadores. Por isso, ele é, como eu disse, reformista. Bom, então, espero ter apresentado muito rapidamente e genericamente para vocês o Anton Menger. Ele foi alvo de críticas. Muitos colocaram o Menger num grupo que ele passou a assumir como sendo o grupo dele, socialismo de juristas. É importante salientar que ele não é um jurista isolado no século XIX. Na transição século XIX para século XX, sobretudo no contexto do novo Código Civil alemão, vários autores, eu citei alguns aí apenas para enumerar, estão escrevendo livros defendendo a função social do direito privado. Então, a fala do Menger, ao defender a transformação do direito privado, insisto, não é uma fala isolada, é uma fala num contexto de outros, que você vai poder pensar em autores que invadem o século XX, que estão defendendo, como eu disse, essa socialização da propriedade privada. Ora, nesse meio tempo, o Engels e o Kautsky, e aqui eu não vou me deter muito, qualquer dúvida, eu maliciosamente indico que vocês conversem com o professor Márcio Naves, né? Que ele poderia falar melhor do que eu, mas nesse meio tempo, Engels e Kautsky escrevem um artigo chamado Socialismo de Juristas. E eu extraí apenas pontos em que eles criticam o Menger. O que eles vão falar do Menger? Primeiro, ele reduziria a importância do econômico. Ele, então, negligencia a importância do aspecto econômico, tanto para o direito quanto para a sociedade. Viver com o socialismo e a mercadoria. Para o Kautsky e o Engels, seria possível, sim, para a classe trabalhadora usar armas da burguesia, reivindicando-se, por exemplo, igualdade e divisão do produto social do trabalho. Todavia, isso não aboliria o capitalismo. Para que houvesse uma abolição do modo de produção capitalista, seria necessária uma revolução. Bom, vou dar um salto e apresentar agora o Stuttgart. No contexto da Revolução Russa, o Stuttgart foi uma personalidade muito importante. Em 1917, ele foi comissário de justiça. Entre 1918 e 1920, ele foi primeiro-ministro da Letônia. Aliás, saliente-se que ele era letão, né? Ele nascera na Letônia. Em 1921, ele foi comissário do Comissariado de Justiça.
Em 1923 foi chefe da Suprema Corte Russa e membro da Comissão de Controle da Internacional Comunista. E nesse tempo todo ele foi professor, foi diretor de instituto, teve participação ativa. Portanto, vamos dizer aí mais ou menos até 1923, o Stuttgart era o grande nome do direito russo. Bom, eu vou dividir a minha apresentação do Stuttgart em 3 fases, que seriam fases da vida dele. Primeira fase seria a fase inicial da Revolução. Durante a fase inicial da Revolução, o Stuttgart teve um papel muito ativo na... Dá para usar o mouse. O Stuttgart teve um papel muito ativo na construção do novo regime que se instaurava na Rússia. E ele foi um dos autores do decreto número 1, que tentava abolir o antigo sistema russo legal, que era um sistema ainda de raiz feudal e arcaica, e ele tenta estabelecer um sistema local, informal e popular de justiça. Então há uma primeira tentativa de se levar à abolição gradual do Estado e do direito. Se o Estado e o direito vão ser abolidos pela Revolução, devemos construir sistemas locais. Em 1919, ele esboça uma primeira definição que vai ser adotada como uma definição oficial russa para o direito. E ele diz que o direito é um sistema ou ordenamento de relações sociais correspondente aos interesses da classe dominante e tutelado pela força organizada desta classe. O elemento que eu devo destacar dessa definição é a ideia de que o direito corresponde ao interesse de classe. Stuttgart está inaugurando uma perspectiva jurídica da Revolução Russa de que o direito é a organização da dominação de classe. Eu estou fazendo pausas para deixar nas entrelinhas que ele está se aproximando do Menger, ou que o Menger estava próximo dele. Enfim, um outro ponto interessante é que nesse momento o Stuttgart vai inaugurar uma forma de analisar o direito que vai trazer algumas consequências futuras, dizendo que existem 2 tipos de normas jurídicas: a norma técnica e a norma privada. A norma que protege interesses privados é arcaica, ela é do direito antigo, ela tem que ser abolida. A norma técnica meramente organiza o Estado e a sociedade. A norma técnica tem que ser preservada durante a transição para o comunismo. Então, o que seria o direito proletário? A simplificação e a popularização da nova ordem social, em que eu preservo normas técnicas de organização e eu vou gradativa e sistematicamente abolindo as normas ligadas aos interesses dos grupos feudais russos. A situação muda um pouquinho com a nova política econômica. Para o Stuttgart, em 1921, a partir desse momento, a nova política econômica que está sendo implantada na Rússia interfere no pensamento do Stuttgart no seguinte sentido: há a necessidade de você dar o famoso um passo atrás para dar 2 passos à frente. Há a necessidade, na Rússia revolucionária, de você resgatar institutos do capitalismo para dar conta da crise econômica profunda que assolava o país. Então, durante a transição, você precisa restabelecer relações privadas de produção e a forma mercantil. Isso vira um desafio para os juristas, que estavam sistematicamente extinguindo a legislação russa. Esse desafio vai se materializar na necessidade de recodificação do direito. Nesse momento serão criados códigos para regerem as relações capitalistas que estão sendo reinstauradas na Rússia. O Stuttgart vai dar mais uma definição de direito: sistema ou ordenação das relações sociais, ou, em outras palavras,
Sistema de Defesa Organizada dos Interesses de Classe. Em 1921, ele escreve um livro sob encomenda em 4 meses, chamado Função Revolucionária do Direito e do Estado. Esse livro foi encomendado pelo Partido Comunista para servir aos interesses da nova política econômica que se estabelecia na Rússia. Nesse livro, ele mantém a definição de direito que ele já adotava. Ele vai também defender que existem os 2 tipos de norma, as normas técnicas e as normas privadas. Vai salientar que o direito deriva das lutas de classes do processo de produção. Dirá que o direito ocupa papel fundamental na transição para o comunismo, cabendo a ele abolir a propriedade privada, mas destaca: durante a transição do capitalismo para o comunismo, o direito cumpre um papel, que é conduzir a sociedade. Tão logo se chega ao comunismo, ele defende a linha clássica do marxismo, que com o comunismo, Estado e direito têm que desaparecer. Ainda assim, ele começa a defender que há um direito proletário próprio durante a fase de transição. Em 1922, ele escreve um outro artigo que está aí no quadro de vocês, e ele defende que os códigos da nova política econômica seriam diferentes dos antigos códigos. Ele começa a adotar um discurso de que a transição para o comunismo seria mais longa do que esperado. Os russos esperavam que rapidamente abolissem os sistemas feudais de produção, abolissem o capitalismo e implementassem o comunismo. Percebem que isso não será tão rápido quanto querem. Ora, o Estado que estava sendo criado para ser um sopro, para ser uma transição, vai precisar se alongar no tempo. Isso vai exigir algumas justificativas da teoria do direito que virão na próxima fase. Nesse momento ainda, ele está próximo de Pachucanes. Em 1924, ele elogia Pachucanes, é o ano da Teoria Geral do Direito e Marxismo, do Pachucanes. Ele elogia, fala que é o grande livro do direito, e elogia a contribuição do Pachucanes à teoria marxista do direito. Por fim, a última fase do Stuttgart é o momento em que há a oposição, sobretudo trotskista, à linha adotada por Stalin de que o socialismo e o comunismo deveriam ocorrer em um único país. Stalin percebe a fragilidade russa em relação ao resto do mundo e desenvolve a ideologia de que é possível construir o comunismo num único país, sem exportá-lo para o resto do mundo. Trotsky está defendendo a linha de que nós devemos já, desde logo, exportar a revolução para o resto do mundo, que não é possível um único país comunista. Enfim, nesse meio tempo, nesse momento, Stuttgart está alinhado com o stalinismo para combater Trotsky e outros opositores à esquerda do regime burocrático que está se instaurando na Rússia. Ele, num primeiro momento, vai estar alinhado com os ideais stalinistas, fazendo parte da enciclopédia do direito do Estado que ele organiza. Ele escreve vários verbetes em que ele vai sempre ressaltar a necessidade de repressão estatal e de que a ditadura do proletariado seria extremamente longa. Isso exigiria uma reavaliação dos prognósticos marxistas de que o Estado e o direito desapareceriam rapidamente. Avançando, ele vai defender, num artigo de 1927, que o direito soviético teria papel positivo e criativo durante a transição. Peraí. Até então, Stuttgart defende que o direito proletário é o direito da transição entre o capitalismo e o comunismo e é um direito residual, que tende a desaparecer. A partir de 1927, ele está dizendo que esse direito não é apenas um direito residual, é um direito próprio. E ele pode, sim, criar relações novas durante essa transição. Em 1927, também no 15º Congresso do Partido Comunista, ele já está abertamente criticando Pachucanes e destaca que o direito soviético é um direito próprio
que usa elementos do direito capitalista, mas sem uma burguesia. E, fundamentalmente, voltando às normas técnicas, a função do direito socialista é o planejamento social. Quer dizer, ele está defendendo que é possível você falar em normas neutras, técnicas, em detrimento de normas que defendem o interesse de classe. No fundo, a própria neutralidade é uma ideologia. Em 1929, num texto Perspectivas Jurídicas Revolucionárias, o Stuttgart se opõe a qualquer descentralização do direito. Ora, o mesmo Stuttgart, que lá em 17 está dizendo que o direito tem que ser democrático, local, resolvido pela população da região, sem complicações, está agora dizendo que o direito tem que ser centralizado, embora simples e compreensível. Mas o direito é, fundamentalmente, o direito do Estado. Bom, ele não precisou ser morto, porque ele morreu em 32 por conta própria. Ele fez esse favor, entre aspas, ao stalinismo, né? E aí, umas comparações para encerrar minha exposição. Quero fazer algumas comparações entre o Menger e o Stuttgart, para causar um certo desassossego. Por quê? Menger é antimarxista e Stuttgart é marxista. No entanto, os dois valorizam a luta de classes. Os dois afirmam que a propriedade privada determina o processo de produção. Ambos partem do ponto de que transformar a sociedade é abolir a propriedade privada, e isso basta. Diferenças. Para Menger, o direito socialista é reformista. Para Stuttgart, o direito socialista é revolucionário. Para Menger, o direito socialista é fim. O objetivo é o direito socialista. O problema do capitalismo é jurídico. E eu resolvo o problema jurídico criando um novo direito. Para Stuttgart, o direito socialista é meio. Só que, desgraçadamente, é um meio que dura cada vez mais. Bom, fiquei um pouco sem fôlego, mas eu queria dar esse panorama para vocês, para poder passar a bola agora para os meus colegas. Muito obrigado. Transfiro, acho que para o Celso agora.